Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Giovanni. Vou esperar um pouquinho, até mesmo para me apresentar. Mas vão entrando na casa de vocês. Excelente noite. Nós vamos interagir pelo chat. E para a gente esperar um pouquinho, né, até todo mundo entrar, todos entrarem. Me fala de onde vocês estão falando, de onde vocês são, de qual região do país. Bauru, São Paulo, que legal. Araras, Vila Velha, Amarilis de Ubiratã, de onde eu estou falando. Fortaleza, que legal, que bacana. Bragança Paulista, olha, tem bastante gente aqui de outras regiões. Tem um Mineiro, São Paulo, que bacana. Sejam bem-vindos para essa palestra de hoje. Nós vamos falar sobre planejamento pessoal e profissional. O objetivo aqui é provocar reflexões. É esse o nosso objetivo, de Salvador. Que bacana, gente. Esse é o nosso objetivo de pensar, né, sobre aí nosso ano, de fazer um balanço também sobre 2025. Isso é muito importante, fazer um balanço de como foi o nosso ano, até mesmo para que a gente possa planejar o ano seguinte, né? E como estão as expectativas de vocês para o próximo ano. Isso é importante também. Fortaleza, que bacana. Então, para iniciarmos, eu vou compartilhar com vocês um vídeo institucional, né, da Simplicity. Então, eu quero compartilhar com vocês e para que vocês possam assistir. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Gente, compartilhou com vocês? Vocês ouviram? Ah, não compartilhou? Então, desculpa. Espera aí, então. A gente vai. Só vou. Para mim apareceu compartilhado. Vocês ouviram? O áudio sim? Tá. Ah, ok. Vocês ouviram, né?
Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês sobre o nosso tema da nossa palestra. Então, deixa eu ver se eu estou compartilhando certo. Vocês estão vendo a, o compartilhamento da palestra? Estão vendo a imagem? Sim? Ah, ok. Mas então, o importante é que vocês ouviram, sabem aí da credibilidade da empresa, né? É importante também que vocês, no final dessa palestra, vocês vão ter um certificado. É importante que vocês entrem em contato com a instituição de ensino de vocês, na central de carreiras. Daí vocês vão pegar o certificado dessa palestra. Então, antes de falar um pouquinho sobre planejamento, então eu me chamo Patrícia. Sou psicóloga organizacional, moro no interior do Paraná, na cidade de Ubiratã, trabalho com empresas, né? E realizo também treinamentos. E sobre esse tema de hoje, 2026 começa agora, planejamento pessoal e profissional para construir um ano que você quer viver, é um tema que eu gosto muito e que eu falo muito durante o ano todo nas minhas palestras. Por quê? É os nossos desejos, nossas expectativas, é o que nos move, né? Qual que são os nossos o que que nos move, qual que é a nossa fortaleza, qual que é a nossa coragem. Então, por isso que é um tema que eu falo durante o ano todo. Então, vamos lá. Por que que eu comecei falando sobre 2026 começa agora? Chega dezembro, nós costumamos fazer um balanço. Alguém aqui já fez um balanço de como foi o ano, de como, o que está sentindo, o que que é para 2026? Alguém já está aí nessa vibe? Não, Giovana ainda não. Mas por que que 2026 começa agora? Normalmente em dezembro, nós somos ansiosos para que 2026 a gente comece a academia, comece a leitura. Então, a gente planeja. E o que que é importante? É a gente olhar qual é o momento que a gente está sentindo isso. Então, se a gente está sentindo isso, por que não agora? Por que que às vezes a gente tem que acreditar tanto na superstição que o calendário de 2026 virou, então que eu vou começar isso? O que que impede da gente iniciarmos? Porque realmente o que nos move para que o planejamento seja concluído é o nosso comportamento, né? Não é uma data, é o nosso anseio. Como que eu me responsabilizo diante daquilo que eu quero fazer? Então, a gente vai falar sobre o planejamento, mas é importante também o que que você tem sentido. Como você está se sentindo? Seus projetos do ano que vem, que você quer que aconteça em 2026, é possível começar agora? Ou é só uma data que você está esperando para que isso aconteça? Então, quando a gente fala que ano que a gente quer viver, a gente precisa também entender que não é só um planejamento. O que que do seu comportamento, da sua postura, quais são as suas relações que você pensa para o próximo ano, né? Então, às vezes a gente coloca algumas metas, mas a gente deixa de pensar algumas situações. E para que a gente possa começar a refletir sobre isso, eu gosto muito de uma frase da Brené Brown, que é uma estudiosa sobre vulnerabilidade, né, sobre vergonha, que ela fala assim: escolher coragem em vez de conforto é se arriscar diariamente. O que significa isso? Quem aqui já viu promessas de ano novo? Quem aqui, às vezes, já caiu em alguma promessa que não foi a expectativa? No sentido assim, compre esse e-book que você vai ter esse resultado. Quais são os 5 passos para que você alcance, fica milionário, né? Para que você ganhe dinheiro em dobro. Então, é, isso às vezes acaba vamos dizer assim, nos boicotando. De quando a Brené Brown fala que é preciso ter coragem, precisamos entender qual que é o nosso processo para conseguir nosso planejamento. E às vezes precisamos tomar cuidado com aquilo que é pego de surpresa, que é um resultado imediato.
que é onde que está o nosso conforto. O que a gente quer? A gente quer, tem a febre do Monjaro, né? O que que é? A gente quer perder peso de uma forma imediata. A gente procura resumo de livro. O que que a gente quer? Algo de uma forma imediata. A gente, quem tem aí metas de beber água, né? Mas a gente vai lá e bebe tudo de uma vez porque a gente quer uma questão imediata. E às vezes dá até ânsia de beber água tudo de uma vez, mas porque a gente não entende ali um processo. E aí, quando ela fala assim, precisamos ter coragem de se arriscar todos os dias, é realmente, será que nós estamos preparados para sair da nossa zona de conforto? Quando a gente fala de 2026, de planejamento, porque muitas pesquisas nos falam que as pessoas têm planos em janeiro e termina em março os planos. Porque às vezes as pessoas, elas não têm essa coragem, porque é muito mais cômodo eu voltar na onde que eu estava antes, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ok, legal. Estão conseguindo ver a tela bem? Alguém pediu para eu virar a tela, já foi até o comentário. Ah, legal. E aí, gente, quando a gente fala de coragem, esse planejamento, ele precisa ser explorado muito mais. É pensado sobre a nossa postura, é necessário a gente pensar sobre como nós reagimos à situação. Às vezes tem pessoas que têm uma ansiedade e ainda é nervoso, estourado, e que quando o negócio não dá certo, eu fico, ia falar um palavrão, mas eu fico bravo. E aí desiste. Por isso que a coragem é até mesmo de nos conhecer. Como que eu reajo frente a algumas situações mesmo que não dá certo? Como que eu vejo esse plano? Né? Como que eu quero que ele realize? A minha forma, a minha postura, ela me ajuda a alcançar ou essa minha postura ela afasta de alcançar? Por que é importante pensar? Porque às vezes, se eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, se eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão, vamos pensar numa pessoa que tem compulsão, por exemplo, alimentar. Como que é o comportamento dela para conseguir emagrecer? Então, às vezes, precisa de coragem de fazer, até buscar outros serviços, outros profissionais, de entender como que ela reage, qual é o momento do dia dela. Entende que às vezes não é um e-book que vai fazer a gente ficar milionário, não é um e-book que vai tirar nossa ansiedade, porque eu preciso entender das raízes de onde vem isso, né? Até das nossas crenças. Às vezes a gente ouve pessoas, até questão de família, ah, não vai dar certo. Ah, porque se você vai tentar? E às vezes isso acaba nos sabotando de uma forma que a gente confia muito mais naquilo que a gente ouve do outro do que no potencial que a gente tem. Então, essa coragem é de se descobrir, é de entender qual é o ponto até mesmo da nossa vergonha, que a Brené Brown ela pesquisa sobre o ponto da nossa vergonha, né? Para que a gente possa até mesmo se libertar de algumas situações e saber do que a gente pode abrir mão para que a gente possa seguir adiante. E eu trouxe aqui um para explicar para vocês a importância de duas palavras que ela vai fazer muito sentido para o nosso planejamento. Primeiro é a esperança. Quem aqui já ouviu ou já falou? Eu espero que 2026 aconteça isso. Eu espero que 2026, não, não, não. Às vezes até cartão postal vem essa frase. O que que a gente espera de 2023, de 2026, né? Mas será que eu sei o que que é esperança? Será que eu sei o que que é a palavra esperar? Então, aqui eu trouxe para vocês sobre o significado da esperança e se está alinhado com realmente aquilo que a gente pensa. Ó, esperança, olha só. No dicionário, ela fala assim: é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa é fé. Então, é como no dicionário ele busca sobre acreditar. O que que você acredita em 2026 pode acontecer para você? No que você tem fé? Qual que é a sua conexão? Então, veja que quando a gente fala de conexão, é um sentimento. Aquilo que você sente por dentro, aquilo que você
é um sinal, né? Aquilo que visualiza. Então, no dicionário é isso. Mas eu trouxe aqui para vocês a definição da palavra esperança do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito dessa definição dele, que ele fala assim: é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. O que é um verbo esperançar? A gente sabe que a definição do verbo exige ação. Esperançar exige movimento, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e essa não é esperança, é pura espera. Então, aquilo que você espera para 2026 está muito mais do verbo esperançar ou do verbo esperar? Porque quando é do verbo esperar, a gente responsabiliza outras pessoas para atingir o nosso resultado. E quando é do verbo esperançar, exige uma autorresponsabilidade de qual que é a nossa fatia para conseguir aquilo. Do que eu preciso me movimentar para conseguir o meu objetivo. E esperar, às vezes a gente joga para os cosmos. Ah, que um dia o universo vai olhar, que um dia a gente procura um salvador, um milagre, e um dia eu vou comprar alguma coisa e a gente fica aí esperando. Então, esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é procurar em nós, a nossa volta. Olha só que interessante. As sementes que urge exterminar. O que significa isso? Aquilo que não é de imediato. Quais são as sementes que eu preciso projetar, planejar durante meus dias, o meu mês, para que ela possa brotar? De forma de limpar o terreno para proteger o futuro e acolher a vida com mais plenitude. Mário Sérgio Cortella. E eu até gosto, tá? Tem uma definição da Brené Brown que ela fala assim: o contrário da escassez, que a gente falou sobre crenças, às vezes a gente acredita que não é o bom o suficiente ainda para atingir aquele projeto, que eu não estou preparado o suficiente para candidatar para uma vaga, que às vezes tem que ganha mais, que eu não estou preparado o suficiente para apresentar um trabalho. Às vezes a gente fica nessa escassez. E ela fala assim, que ao contrário da escassez, não é o acúmulo, é a plenitude. O que que é essa plenitude? É essa questão de como que eu me organizo para que eu possa chegar num determinado momento e falar assim, nossa, eu estou em dias com a minha atividade, eu estou em dias com aquilo que eu gostaria, eu estou me sentindo bem com aquilo que eu tenho. Então ela fala isso. Então, a primeira provocação para vocês pensarem. Eu espero que em 2026 vocês estão mais pro lado do esperançar ou do esperar? Porque se for do lado do esperar, não precisa de planejamento. Um dia vai dar certo. Que dia? Não sei. E a gente joga para responsabilidade para outras pessoas. E é tão perigoso essa linha, porque às vezes a gente tem a tendência de culpar o outro por alguma coisa que não deu certo. Eu sei que vocês são estudantes e às vezes ao finalizar a faculdade, né, tem essa questão de fazer entrevista de emprego, e a gente fala assim, não, a empresa que não me quis. Não, a empresa que. Opa, mas e se eu preparar? Do que eu preciso aprender como habilidade? É me comunicar? É melhorar meu currículo? Entende que tem uma diferença? E aí é muito mais uma questão de responsabilidade da gente ver do que a gente precisa administrar da gente, do que a gente precisa se aperfeiçoar também. E uma outra palavra que é importante para que a gente possa entender sobre o que a gente espera para 2026 é a palavra frustração. Tá mudando aí o slide para vocês? Às vezes, como eu não vejo vocês, ok. Ai, que legal. Tá preparando desde 2024. Que legal. E outra palavra para a gente entender sobre a questão de planejamento é a frustração. Por quê? Às vezes, quando a gente planeja algo, o que que a gente quer? Um caminho linear, né? Daí Deus vai lá e fala assim:
Você planejou isso? Ah, que legal. Daí ele coloca um desafio, né, no meio do caminho. Ele coloca assim, vamos ver se tu dá conta. É, Deus faz isso. Já que você já planejou, vamos ver as suas habilidades. É mais ou menos isso, né? E aí, o que que acontece? Vem a frustração. E eu vou dizer para vocês que quando vem a frustração, nós não estamos preparados, né, para a frustração, para algo que foge do nosso controle. Para quem tem fé, vai na fé. E para quem é ansioso, fica impossível. E toma mais uma dose de remédio. Porque a gente não aprende a lidar com frustração. A gente não consegue lidar com tristeza. E eu vou dizer para vocês que precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Precisamos aprender a lidar quando nós não somos aceitos. Nós temos as emoções, as necessidades universais. A gente ser aceito, que a gente ser aprovado, que a gente ser querido, né? E quando vem algo ao contrário, a gente fica chateado. E qual, às vezes, é o primeiro pensamento? Meu planejamento não deu certo, quero desistir. Não é para mim. E aí, se a gente não tiver essa coragem que eu falei para vocês lá do início, é muito fácil a gente pegar na nossa escassez. Ah, eu sabia que eu não ia ter coragem. Ah, eu sabia que alguém me falou que eu era pequena, que eu era nananã. E aí a gente pega as situações externas. Alguém me falou, deu errado. Então a gente vai, às vezes, quando a gente não lida, sabe lidar com as frustrações, a gente se pega numa questão de desistir. Então, por isso que em março, normalmente, os planos de janeiro, eles desistem por si só. Então, lidar com a frustração, ser resiliente é fundamental para o nosso planejamento. O que que é essa resiliência? É como atravessar situações difíceis e voltar para o nosso estado normal. É como, às vezes, aprender que nosso planejamento vai precisar ter uma pausa, mas ele não vai acabar por ali, né? Então, o que que vem essa frustração? Frustração é a emoção que surge quando as expectativas, desejos ou metas encontram obstáculos. É quando tem a pedra no meio do caminho, reais ou percebidos, e a pessoa não consegue, naquele momento, ajustar sua estratégia, crença ou respostas emocionais. Daí eu gosto muito da definição da Carol Dweck, que ela é a autora da mentalidade de crescimento, né? Que ela fala assim: a frustração pode ser um sinal de que estamos tentando crescer. Se você saber lidar com a frustração, você vai crescer muito com essa emoção. Por quê? A frustração, ela que vai abrir caminhos da onde que nós não estamos conseguindo caminhar. E o que que eu faço com aquilo? Até o Waze, se você erra uma rota, ele não fala assim para você, você está errado. Waze, Google Maps, alguma coisa, né? Enfim, independente de qual aplicativo vocês usam. Ele não fala que vocês estão errados. O que que você ouve? Recalculando a rota. Ele fala dessa forma. Porque qual é a outra possibilidade que você tem diante daquilo que não deu certo? E aí, aonde que precisa dessa resiliência? Por quê? Porque como que você pode recalcular a sua rota? Dentro da teoria da psicologia, eu até trouxe aqui para vocês um ciclo, que o mesmo ciclo da frustração é da motivação. Olha, gente, olha só que loucura! Por que frustração parece que é o contrário da motivação e é o mesmo ciclo? Que acontece? Ah, ok, gente. Eu vou disponibilizar os slides, sim, para Simplire. E aí ela compartilha com você, eles compartilham com vocês, tá bom? Por e-mail, algo nesse sentido. Não sei se tem como ter acesso a isso, mas eu compartilho com a empresa, certo? E aí, gente, olha só por que que é o mesmo ciclo. Para que a gente possa ter uma motivação, é necessário ter uma necessidade. O que que você busca? O que que você gostaria de focar? Seja lá uma questão de conhecimento, preciso ler, tenho uma necessidade de leitura. Para quê? Então, a partir da nossa necessidade, precisa de um impulso, de um movimento.
Vamos lá, vamos, vou ter um impulso, né? E diante desse impulso, que é essa gama, essa sina, eu sempre falo que é esse tesão. Porque a gente precisa ter um tesão para o nosso planejamento. Essa vibração, essa conexão, essa energia, isso que é impulso. E aí a gente vai pensar no nosso comportamento. E aí, se esse comportamento, o resultado desse comportamento não dá certo, o que que vem? Frustração. Não deu certo. E se der certo, esse resultado desse comportamento é a motivação. Entende que é o mesmo ciclo? E aí, se eu recalculo a rota dessa frustração, ele vai sendo sempre, vai girando, vai girando. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Estão conseguindo compreender? Legal. Então, para a gente falar sobre planejamento, é necessário a gente entender essas duas palavras: esperança, do que você busca, e como você lida com a sua frustração. Por isso que eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com e-books, com o nosso resultado imediato, com as redes sociais. A gente vê uma pessoa nas redes sociais, esses influenciadores ganhando milhões, fazendo tudo isso dar certo, né? E a gente fala assim, nossa, por que que eu não? Então, na frustração, o que que é importante, gente? Vocês se cuidarem. Quando vocês se comparam com uma outra pessoa, cada um tem o seu tempo. Quando a gente fala de planejamento, às vezes não é um ano que você vai conseguir. Alguém aqui eu vi no chat que está se planejando desde 2024. E aí, a gente tem planejamento a longo prazo? Ou a gente está no momento imediatista, né? E a gente precisamos tomar cuidado com isso, porque a nossa jornada é muito importante. Os nossos tropeços é muito importante para o nosso aprendizado. Por exemplo, aqui, será que a gente aprende mais com aquilo que dá certo ou com aquilo que é desafiador? A gente aprende mais com elogios ou com feedbacks que fala ali sobre a gente, o que que a gente precisa se desenvolver. Não que a gente precisa pensar só naquilo que falta, de jeito nenhum. É necessário a gente pensar nas nossas fortalezas, quais são as nossas habilidades, o que que eu levo para o próximo ano, o que que esse ano eu gostei. É necessário essas reflexões, né? Só que às vezes a gente quer sempre acertar, e não é só o acerto que às vezes abre oportunidades para nós. Ah, o chat está tão rápido, mas já Yara. Às vezes a pessoa está numa situação tão ruim. Opa, já pulou. Deixa eu colocar aqui. Às vezes a pessoa está numa situação tão ruim que isso por si só já é motivação suficiente para se motivar para alcançar seus objetivos. Com certeza. Até, gente, se a gente for ver a pessoa que criou a. Ai, meu Deus, a Apple. Fugiu o nome. Da Ele foi dispensado da própria empresa. Steve Jobs, isso, muito obrigada. Ele foi dispensado da própria empresa. Não deu certo de início, né? Então, assim, muitas pessoas que têm sucesso hoje não foi a primeira tentativa, né? Precisou de uma jornada. Marcal não forma bons marinheiros. Fantástico, até trouxe isso daqui nos nossos próximos slides. Mas precisamos também saber para onde nós estamos caminhando. Não adianta eu jogar também, vamos ver se esse ano vai dar certo. Opa, você precisa de um direcionamento, né? Então, essas duas palavras é importantíssimo para que a gente possa entender sobre frustração, como lidar, né? E sobre a questão também da esperança. Ficou meio fosco aqui, mas nada na vida é linear. Valorize cada passo da sua jornada. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua forma de aprender. Cada um tem a seu nível de sucesso. Então, cuide ao comparar com o outro. Cuide, às vezes, quando vem cobranças, né? Às vezes até da sociedade. Então, cuide em relação a isso. Sempre há tempos. Eu tenho uma amiga que o pai dela começou a fazer faculdade. E o pai dela tem 80 anos.
começou a fazer faculdade de educação física. 80 anos. Então veja, né? Então, assim, tem gente que fala assim: ah, eu já estou muito velho para isso. Não vou começar, não vou tirar a carteira de motorista. Ah, isso não é para mim. Daí eu preciso pensar. Eu quero. E se eu não quero, é bem melhor falar que eu não quero do que falar, dar desculpas. Isso não é pra mim, já tô tarde, já tô velha. Porque quem faz o tempo somos nós, né? E eu conheci também a mãe de uma amiga minha, que ela tirou carteira de motorista. Ela tirou carteira de motorista com mais de 70 anos. E foi tão incrível que quando ela foi na autoescola para tirar a carteira de motorista, o nome dela é Dona Creus. Quando ela foi na autoescola para tirar a carteira de motorista, eles falaram assim para ela: Ó, Dona Creuza, se fosse para renovação, a gente ia avaliar. Mas a primeira habilitação, nós não vamos tirar. Gente, ela foi atrás de advogado para tirar a primeira habilitação. Ela foi atrás dos direitos dela e vai, enfim, e foi, reprovou umas 10 vezes na carteira de motorista. Eu encontrava ela e falava assim: e aí, dona Creuza, como tá a habilitação? Patrícia, tô pagando, mas vou dirigir, vou tirar minha carteira de motorista. E eu vou contar para vocês que ela passou, depois de 10 vezes aí reprovado. E ela mora aqui em Ubiratã. Nesses dias encontrei o marido dela no supermercado. E até falei assim: e aí, seu João, como tá a dona Cleusa? Tá dirigindo? Ei, Patrícia, ela tem medo de colocar na quarta marcha o carro, né? Ela tem medo de colocar na quarta. Ela falou assim: um dia vai fundir o motor. Mas ela tá dirigindo? Tá dirigindo. E a dona Cleusa, na verdade, ela vai do sítio para a cidade, da cidade. Aqui, como é uma cidade do interior, então. É bem tranquilo o trânsito, né? Mas dessa questão, assim, de como ter garra para fazer, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos dar sequência aqui, que tem bastante conteúdo. Então, nada na vida é linear, valorize a cada passo da sua jornada, né? Então, isso daqui eu gosto demais. É um autor desconhecido, mas ele fala assim: não é o calendário que muda a nossa vida. Somos nós que mudamos a forma como caminhamos pelos nossos dias. Não é só o 2026. Ele pode ser um marco, pode ser interessante e é muito importante, mas como nós lidamos com o jeito que nós queremos caminhar, importa muito mais. Os nossos comportamentos, nossas posturas, os nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles que nos movem. E aí, qual é o seu sonho? O que que tem te motivado? O que tem te movido? Qual é o seu combustível? E às vezes a gente espera tanto, né? Só uma data para acontecer alguma coisa e não é. E quem aqui já teve uma sensação? Eu vou dar um exemplo de viagem, mas às vezes tem uma expectativa tão grande para um evento, para uma viagem. E aí, o antes parece que é muito melhor do que o dia que chega, né? Por exemplo, ai, era isso? Parece que o antes, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós movemos, aquilo que nós preparamos, alimentamos, e aí se torna muito importante, né? Olha, entendi. Ó, o Giovanni pergunta assim, ó, o que fazer na ausência de sonhos e objetivos? Olha só, sabe, Giovanni, é importante a gente entender, às vezes, o que está nos desmotivando. É o contrário. O que que nos desmotiva? O que que não está legal? Como que eu estou me sentindo? Porque sonhos, eles movem o objetivo, como que a pessoa visualiza, né? Dos planos dela. Mas às vezes aquilo que desmotiva é importante analisar. Por isso da importância do autoconhecimento. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso, daí precisa procurar até um profissional. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa ela tem uma depressão, tem depressão e faz tratamento. Gente, a pessoa, ela no estado dela emocional, ela vai ter mais dificuldade de ter os sonhos. Por quê? Porque ela está às vezes numa tristeza profunda. E por isso da importância de fazer tratamento, porque a depressão,
ela inibe algumas disfunções do nosso cérebro, no sentido de redução de alguns hormônios, das oxitocina, serotonina, enfim, que essas são importantes e que nos dá movimento. Isso, então, entende que às vezes uma pessoa que está triste vai ter dificuldade em relação a isso? Às vezes é que até nosso organismo está desregulado. Ou uma outra questão, às vezes a gente está com excesso de trabalho, né? E o que que a gente quer? Descansar. E às vezes não é um sono que descansa, é exaustão. E aí o que que a gente precisa saber? Cuidar da gente. O que que para mim não está legal? Do que eu preciso cuidar de mim para que possa reacender os meus sonhos? Às vezes eu preciso cuidar da minha saúde primeiro. Às vezes eu preciso fazer um balanço das minhas vitaminas. Preciso fazer um check-up. Preciso tirar férias. Preciso me planejar, desculpa, para saber como que eu faço as minhas atividades. Nós temos uma tendência de também viver tudo no automático e querer fazer tudo de uma vez só. E por isso da importância da questão do planejamento. Porque às vezes nós não vamos fazer tudo de uma vez só, né? Então é importante a gente pensar do que às vezes não está legal. E eu vou dizer para vocês que uma questão de análise fisiológica, biológica do nosso organismo é importante também. Por exemplo, privação do sono. Não durmo direito. Compromete até a nossa forma de pensar, né? Eu preciso analisar isso. Preciso, às vezes, cuidar da insônia, né? Preciso, às vezes, quando vem a ansiedade, preciso entender qual é a raiz disso. Ansiedade. Podemos falar em outro momento, mas ele é comum para todo mundo, gente. Ansiedade é normal para todo mundo. Ansiedade é normal, né? Fica aí com uma dica para vocês, até de assistir o filme Divertidamente. Tem o 1 e tem o 2. O 2 ele entra ali como uma emoção, porque a ansiedade é normal para todo mundo. Só que a dose dela que a gente precisa tomar cuidado porque depende da ansiedade, ela tem seu transtorno, que é a TAG. Daí eu preciso tomar cuidado na questão de medicação, mas o que que é importante? Hoje, até para quem faz tratamento de depressão, ansiedade, na questão psicológica, é obrigatório praticamente a pessoa, eu falo obrigatório, mas assim, é fundamental a pessoa fazer atividade física para regulação disso, para a questão do equilíbrio dessas emoções, né? E para a questão dessas liberações dessas emoções realmente no nosso organismo, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir falando. Te respondi, Giovanni? Deu para entender? A aula vai ficar disponível sim, vai ficar gravada. Fazer algum exercício físico, atividade em ar livre é bom também para ter contato com o mundo também. Sim. No nosso planejamento, o objetivo aqui é a gente pensar sobre o nosso movimento e como a gente lida com a frustração. Entende que eu não estou falando para vocês sobre algo físico? Não estou falando para vocês sobre agenda? De colocar em mês e ser feito, ser realizado? Entende? Quando a gente fala de planejamento, é muito mais sobre como que nós reagimos diante das situações do que só colocar no papel. A nossa maior frustração, a nossa maior frustração, Thaís, o que que você não entendeu? Nossa maior frustração é quando a gente coloca no papel, chega no final do ano, a gente não realiza. Thaís, se você puder colocar aqui o que que você não entendeu. Se foi alguma pergunta, pode mandar a pergunta aqui. Conforme eu vou vendo, eu vou respondendo vocês, tá bom? Então tá. Então não é o calendário que muda a nossa vida. É como a gente reage diante dele. Ah, tá. É que realmente ele perguntou assim, que o que a gente faz quando a gente não sonha, né? A gente não pensa, não tem planejamento.
Às vezes tem muitas pessoas que não têm planejamento mesmo. Que falam assim, vamos ver, vai dar certo. Eu vou sem planejamento, espero uma surpresa, né, de um ano seguinte. E aí, quando espera uma surpresa, às vezes não é aquilo que a gente deseja. Ah, legal, ó, Wilson. Meu plano para o próximo ano será a transição de cargo. Isso para mim está sendo muito difícil. E é interessante porque se é uma promoção de cargo, a gente precisa ali estar vendo como que é a nossa postura, pedir feedbacks de líderes e até expressar. E às vezes a gente fala assim, ó, eu não vou expressar nossos sonhos. E eu quero falar isso também, porque a gente fala assim, não vou falar nossos sonhos, porque tem muita gente com olho gordo, né? Daí vai que dá errado. Ok. Mas vamos pensar no caso do Wilson. Eu quero mudar de cargo. Daí eu não converso com o meu líder. E meu líder nem sabe que eu quero mudar de cargo. Então é interessante a gente também balancear e pensar: é uma promoção? Eu expresso para o meu líder: olha, eu gosto muito de trabalhar nessa área, mas eu visualizo aqui dentro também eu nessa função. Eu gostaria de feedbacks. Tenha conversas, abre caminhos para diálogos, né? Para as pessoas que podem te ajudar. A gente precisa falar dos nossos sonhos para as pessoas que possam nos apoiar, pessoas que podem nos acrescentar para o próximo nível. Isso sim a gente expressa. Agora, pessoas que não têm nada a ver, daí não faz sentido, né? Eu ficar abrindo para a família inteira que eu quero fazer não sei o quê, e sendo que talvez a família nem vai estar ali para estar ajudando. Então, isso é muito importante, né? Tá, então vamos lá. Então, 2026 começa hoje. Então, de colocar, pensar na nossa postura, de nossos projetos, o que a gente começa, né? Eu trouxe aqui algo que eu ouço nas mentorias. Quero economizar dinheiro, mas a pessoa quer economizar dinheiro em 2 meses, no final do ano quer ter um montante e não pensa no que eu preciso abrir mão, né? Leituras. Quero ler todos os meses e tal, enfim. Mas eu também não penso o que eu quero abrir mão. Estudos, casar, terapias, trabalho, emagrecimento. Então a gente precisa entender também que todo nosso planejamento vai ter o ônus e o bônus. Isso a gente não coloca, a gente não pensa qual que é o ônus e o bônus do nosso planejamento. Tem pessoas que falam assim, a gente precisa equilibrar entre vida pessoal e profissional. Eu até concordo sobre algumas situações, mas às vezes vai exigir muito mais da gente. Se às vezes o nosso filho, né, tá doente ou tá numa fase de desenvolvimento, vai exigir muito mais na família do que no profissional. Às vezes estou assumindo uma função no meu trabalho, eu preciso conversar com o meu cônjuge. Olha, eu sei que nessa fase às vezes eu vou precisar do seu apoio para isso e que eu vou dar mais energia para aquilo, né? Porque a gente sempre cai na cilada que a gente precisa tomar conta de tudo. E parece que a gente sempre fica ali devendo alguma coisa. E a gente precisa entender qual que é o bônus e o ônus. Sempre no nosso planejamento é necessário abrir mão de alguma situação. Ah, é emagrecimento? Tu vai abrir mão dos doces. Aí vem um pudim na sua frente, você vai ter que aprender a dizer não. Entende que no nosso planejamento é necessário também aprender a falar não? Que isso é o ônus? Porque o não, ele vai te ajudar a atingir aquilo que você também deseja. Às vezes a gente vai precisar, estudos, mas eu tenho a novela. Eu vou ter que falar não para alguma coisa. A gente pensa num movimento muito lindo, muito romantizado de planejamento, tanto pessoal quanto profissional. E aí, quando a gente fala assim, do que você precisa falar não hoje para você conseguir atingir seu objetivo? Do que você vai precisar abrir mão para você atingir seu objetivo? Do que você precisa se olhar e até de se autodisciplinar no seu comportamento para você atingir seu objetivo? E aí, onde que às vezes, quando eu falei para vocês lá da questão da coragem, do conforto, onde que o não exige a questão do conforto, onde que o não a gente vai ter que arcar com essa responsabilidade, porque não é todo mundo que vai agradar, principalmente se você não é acostumado a falar não. E se você começa a falar sim para tudo, como você vai conseguir realizar seu planejamento? Como que você vai conseguir organizar seu dia?
Porque às vezes você vai estar atendendo muito mais as outras pessoas do que a si mesmo. Porque daí as outras pessoas eu tenho tempo para servir. O outro eu consigo atender. O outro eu consigo ajudar. Daí quando é meu planejamento, não consigo fazer isso. Quando é para mim, eu não consigo, eu não tenho tempo. Quando é para mim, eu preciso descansar. Então, quando eu falo que 2026 eu começo agora, eu preciso entender quais são os não que eu preciso estabelecer no meu caminho. Para quem que eu preciso estabelecer limites? Para quem que eu preciso expressar assim, ó, das 8 às 9 é o meu horário. Sei lá, para estudo, para leitura, que eu preciso estudar. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Eu sei que muitos de vocês fazem a faculdade EAD, né? Só que o que acontece? Tem pessoas que deixam as aulas rodando e vai fazer outra atividade. E aí não está absorvendo, apenas está colocando dinheiro no ralo. Por quê? Daí, quando vai numa entrevista de emprego, às vezes, se tem alguma parte que é entrevista técnica, não vai saber responder. Principalmente se é pego de surpresa. Não que a gente sabe tudo, mas a gente precisa ser honesto com a gente mesmo daquilo que a gente busca, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita, qual que é o nosso objetivo, nesse sentido, tá? Deixa eu olhar aqui o chat um pouquinho, ok? Procrastinar é um sabotador, né? Muito sério isso. Ia falar que era uma cilada. A gente precisa entender por que que a gente está procrastinando. Porque às vezes esse planejamento não está conectado com a gente. Então a gente deixa para depois. É uma leitura, mas é uma leitura chata, é um trabalho chato. Então a gente não tem desejo, não tem esse tesão, não tem essa energia. Então a gente precisa entender por qual motivo é que a gente procrastina. E, ó, procrastinar também. Todos nós, de alguma forma, procrastinamos em alguma situação. Só que o que a gente precisa tomar cuidado de não procrastinar para as nossas prioridades. Às vezes é algo tão importante para você e a gente precisa tomar cuidado para não procrastinar nas nossas prioridades, né? Minha dificuldade é exatamente falar uns não e também expressar meus pontos de vista. Minha ansiedade fica alimentando o que as pessoas vão pensar antes de acontecer. Aí eu travo. A gente precisa tomar cuidado das nossas, eu falo falas pensantes, né? Por quê? Sabe de uma vozinha interna que são os nossos botadores, dessas vozes que a gente escuta e às vezes a gente alimenta tanto essas vozes, né? Quem aqui às vezes antes de dormir conversa com si mesmo, briga, não, e vai, enfim, né? E às vezes a gente tem esse hábito. Precisamos mudar, às vezes, a nossa postura e tomar cuidado daquilo que a gente alimenta, né? Se a gente alimenta coisa ruim, a gente vai ter coisa ruim. Se a gente alimenta coisas boas, a grande possibilidade de você ter essa colheita também boa, né? Então, precisamos tomar cuidado daquilo que a gente alimenta. Se é um monstro ou não dentro da gente. E quando. Eu esqueci quem falou. Mas quando a gente fala isso, o Dário. Tá muito mais relacionado, Dário, à questão da autoconfiança, né? Então, por isso que é importante da gente entender por que que a gente, às vezes, tem essa questão de a gente não confiar no nosso potencial. Às vezes, o outro acredita muito mais do que a gente. Às vezes, realmente, é de falar nosso ponto de vista. Esse é... Eu tenho medo de falar meu ponto de vista. É medo de retaliação? É medo de não ser aceito. E às vezes, onde que atropela essa questão de autoconfiança. Por isso é importante a importância do nosso autoconhecimento. Às vezes, essa dificuldade de autoconfiança, na gente, até mesmo para a gente saber se vai estar certo esse planejamento, às vezes é alimentado uma vida inteira de alguém que a gente foi ouvindo que não vai dar certo, e às vezes até de experiências negativas que a gente vai tendo mesmo. Sei lá, frustração em relacionamento, frustração em compras, em negociações. Daí a gente vai tendo, parece que, evidências que não vai estar dando certo. E a gente tem medo de arriscar para outras coisas, né? Por isso que eu falo que essa questão da fala do Waze, que é recalcular a rota, é muito importante para a gente.
Mas não é tão fácil assim a prática. Por isso que eu preciso entender do que eu busco, quais são os meus valores, do que é importante para mim. É clareza, é transparência, tá? Ok, legal. Então vamos lá. Olha só, alguém até falou do vento, né? Então não há vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir. É necessário a gente também ter uma direção, porque tem até uma frase que é da Alice no País das Maravilhas, que ela chega no encruzilhada, agora não lembro se ela perguntou pro gato, coelho, agora não lembro. Que ela falou assim: Ei, para qual caminho eu sigo? E aí um dos bichinhos falou assim para ela: Para onde você quer ir? Ela não sei. Ele falou assim: Então qualquer caminho serve. A gente não sabe para onde que a gente vai ir, qual é a nossa direção, é muito difícil navegar. Você não sabe nem qual é o seu ponto de partida, para onde você começa, né? Entende que quando a gente fala de planejamento, a gente precisa saber aonde que a gente quer, o que a gente quer conseguir, mas é necessário a gente entender também qual é o nosso ponto de partida, para que a gente possa estabelecer uma rota, estabelecer um caminho, estabelecer uma jornada, né? Saber para onde que estou indo. Então, é importante eu reconhecer isso. Para o que que eu quero? O que que eu busco? O que que é importante para mim? O que que faz sentido, né? E todos os nossos planejamentos, eles só dão certo, gente, se tem um significado para nós. Vocês estão todos estudando, fazendo uma formação, está graduando. Para que que você buscou esse curso? O que você quer para sua vida? O que você quer fazer? Ou você buscou só para ter um diploma? Buscou só para ter um certificado? Então é importante a gente pensar qual que é a nossa rota, né? Até mesmo para que chega um momento, a gente possa refletir, nossa, foi importante essa decisão que eu tomei. Foi importante esse não que eu disse. Foi importante essa clareza, essa visualização que eu tive lá quando eu era pequena, né? Então, é importante vocês estabelecerem por qual motivo vocês buscam estudar. Olha só, para que vocês estudam é diferente da pergunta por que você estuda. Por que você estuda pode remeter uma resposta à justificativa passada. Por que você estuda? Porque eu quero ter um curso de graduação, porque eu quero ser formada, porque é importante para mim, porque. Agora, para que você estuda? Por qual motivo você estuda? Se remete muito mais a uma resposta para o seu eu. Por quê? Às vezes tem gente que vai dizer, porque sim, me falaram que é importante. Para que você estuda? Ela é diferente, essa questão da reflexão, tá? O que que é o perigo? É o lema do Zeca Pagodinho. Esse é o perigo. Deixa a vida me levar, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa. E é uma pessoa estudada, é uma pessoa com potencial de dar palestra, é uma pessoa que ela já tem clientes. Eu falei assim para ela, ai, que legal, você vai trabalhar em tal lugar? Ela falou assim, se Deus quiser. Sim, mas você mandou o currículo? Ainda não. E eu até falei para ela, assim, querida, Deus já deu capacidade para você, deu sabedoria. E se você não mandou o currículo, tá colocando responsabilidade só para Deus, toma cuidado. Sabe essa questão? Ah, vamos ver o que que dá. É importante a gente ter fé, gente. Eu não tô falando que não é importante. Mas qual que é o seu movimento tu faz em relação a isso? Ajuda Deus também, né? Então, é realmente isso. Então, qual que é o perigo? Deixa a vida me levar. Porque às vezes pode ter caminhos que você não vai gostar, pode ser caminhos frustrados, pode ser caminhos sem responsabilidades. E às vezes a gente pega algumas situações assim que a pessoa
pode entrar até em depressão, mas às vezes é um sonho que deixou de lado, não se responsabilizou para aquilo, né? Então, por isso é importante da ação e do direcionamento. Então, isso é muito importante. Por que ter uma direção? Né? Por que não deixar tudo solto? O cérebro trabalha melhor com clareza do que o desejo genérico. Isso é neurociência. Então, tem até pessoas que falam, anota aquilo que você quer, deseja. Isso é neurociência. Quem não define rota vive apagando incêndios e reagindo ao dia. Então, sabe para onde que vai indo? Você só fica apagando incêndio. Então, sabe o que você quer? Você só fica andando ao contrário. Metas sem intencionalidade viram lista de frustrações. Aqui é o sentido. Para que essa meta para você? A diferença entre querer e saber para onde está indo. Você quer e você sabe para onde está indo? Às vezes a gente só quer, a gente nem sabe se está indo para o lugar certo, né? Então, essa questão do querer e saber tem diferença também. Às vezes a gente fica tanto querendo, né? Mas e você sabe como você está indo? Você sabe como que está seu caminho? Aqui é o ônus e o bônus. Você sabe qual é a consequência disso? E eu vou dizer para vocês, quanto mais maturidade a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. O nosso não, ele exige também uma responsabilidade quando você fala do não. Porque eu preciso argumentar, às vezes. E às vezes você não precisa dar satisfação nenhuma. Mas você sabe a importância daquele não. Então, o saber é muito importante, né? Para onde que a gente que estamos indo. O querer parece que é muito uma fantasia, que o outro vai te ajudar. Mas o saber é muito, te traz clareza, né? Desse caminho. E às vezes, a gente precisa desse ponto de partida. Eu trouxe aqui uma ferramenta, depois posso estar compartilhando com vocês também. Você nem sabe por onde começar. Então, assim, se fosse para você dar uma nota para você, dessas áreas da sua vida de 0 a 10, qual seria a sua nota? Sei lá, saúde e disposição, como você se sente hoje? Então, a partir disso, do que falta ou do que precisa, você faz seu planejamento. Seu equilíbrio emocional, né? Seus recursos financeiros, da sua família, que nota você vai dando? De 1 a 10. E tanto daquilo que você pode colocar como planejamento daquilo que você quer melhorar para o ano seguinte, como você também pode colocar o que que você fez e deu certo esse ano, que você leva para o outro ano. Deixa eu olhar aqui o chat, gente. Donizete, este é meu problema. Começo algo, mas não finalizo. Entender por que procrastina, o que que impede a acabativa, o que que me frustra, do que não fez sentido, por que que eu largo as bets. Aqui no Paraná a gente fala larga as bets. Não sei se tem, talvez tenham algumas pessoas novas aí, nem sabem nem o que que é bets. Bets é um taco. Aqui no interior a gente brinca, na rua mesmo, sabe? Mas do que a gente, por que que a gente abandona, né? Então é entender também por que 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 nós não finalizamos. Ok, legal. Isso é importante porque eu gosto dessa atividade da roda da vida. Deixa eu ver o horário, gente. Nossa, tenho que acelerar. É importante dessa questão da roda da vida porque ele dá um parâmetro das áreas da nossa vida, né? Então, por isso que é importante. Então, vamos lá. Olha, 3 perguntas aqui para vocês refletirem. O que realmente importa para você agora? O que está desalinhado e te desgasta? O que tem te cansado? E onde que você quer ser mais objetivo? O que que você quer alcançar? Esse ano 2025 mesmo, eu me dediquei muito para minha vida profissional. E precisou eu conversar com a minha família, até de visitá-los, né? Daí precisou eu abrir mão de alguns rolês, né, aqui para eu ir em congresso, para que eu possa fazer cursos. Então, isso precisei fazer em 2025. Então, o que que eu quero ser mais intencional? É em relação a isso. Aqui, eu preparei para vocês também
um e-book com algumas ferramentas. E aí, quem que quiser esse e-book, é gratuito, enfim, só me manda lá no meu Instagram, no direct, só escreve e-book que eu já vou saber quem é que dá aula. E eu encaminho para vocês. Esse e-book é com o objetivo de vocês pensarem sobre. Não é 5 passos, não é você fazendo isso que você consegue aquilo, de jeito nenhum. Mas é que possa proporcionar reflexões para vocês, tá? Então, quem quiser a roda da vida, escaneia aí às vezes o celular, tira print, enfim. E aí posso estar compartilhando com vocês também. E esse e-book, gente, antes de passar, eu fiz ele. Eu fiz. Então, e é interessante a gente pensar do que a gente abre mão. E eu vou dizer para vocês, até de pessoas que a gente tem que afastar. Porque tem pessoas que não agregam na nossa vida. Tem pessoas que é um karma. Aqui no Paraná fala karma. Que é um karma. Sabe aquelas pessoas que não te avançam, não te desafia? Então, é igual. Tem um ditado aí nas redes sociais. Se você anda com pessoas falidas, se você anda com 4 pessoas falidas, você sabe quem vai ser o quinto. Às vezes pode ser você. Se você anda com pessoas que estudam, pessoas que estão se desafiando, que queira crescer, né? Então, são pessoas que vai estar te desafiando também. Então, veja com quem que você anda. São pessoas que te motivam? São pessoas que te informa no sentido assim, olha, vai ter aquele curso lá, olha, vai ter aquela aula lá. Hein, tu leu esse livro? Hein, vamos ler juntos? Então é isso. E às vezes eu falei para vocês que esse ano eu me dediquei para a área profissional. Gente, eu participei de clubes de livro. Clube de livro que é, peguei 3 amigas e falei assim, vamos ler cada semana um capítulo? E aí a gente marca e a gente fala o que que a gente leu no capítulo. É amarrar responsabilidades. Então, isso que é importante, tá? Então, para quem quiser, depois vocês pegam é, e escaneia e me manda. Então, qual que é o seu foco para 2026? Olha só, isso também é importante. Às vezes a pessoa coloca ali uma lista de 10 coisas para 2026. É tanta coisa que ela não sabe nem por onde começar. É necessário que você tenha prioridades, gente. É necessário que você faça uma coisa de cada vez, né? Então, cuide para as suas metas e é necessário a gente colocar metas atingíveis, não aquelas metas que, nossa, né? Enfim, que seja muito distante. Então, precisamos ter metas atingíveis. Pega ali as suas prioridades, né? O que que é prioridade? Se prioridade, claro, tudo parece urgente. Nossa, eu não fiz isso ainda, não fiz aquilo ainda. E estabelece ali, eu vou colocar essa minha meta para atingir em 2 meses. Mas e vai indo. Veja o que que você pode fazer dentro de um mês. Quando você faz um planejamento, o que que vai mudar na sua rotina? No que no seu dia a dia, de todos os dias, você vai fazer? Porque a rotina, ela é que vai sustentar seu objetivo final. Aquilo que em pouquinho você faz todos os dias. Que você vai conseguir o montante. Então, não tenta pegar um dia, vou ler um livro e leio 40 páginas, e sendo que eu não gosto de ler. Coloca ali 2 páginas por dia. Fragmenta o seu objetivo. Veja o que que você pode acrescentar. Às vezes, em qual parte do dia também. Ah, estabelece só de manhã para fazer atividade física. De manhã eu tô morrendo de sono. Mas à noite eu tô super animado. Qual parte do dia que tu rende mais para o seu objetivo? Qual o horário do seu dia que você vai separar para aquilo que você busca? Você precisa entender qual que é o movimento e a energia do seu corpo. Tá? Então, isso é importante você também estabelecer. Você rende mais de manhã, à noite, finais de semana? Qual que é o seu descanso? Domingo você vai trabalhar também ou não? Domingo você vai estudar também ou não? Eu sei que tem pessoas que trabalham no domingo e tudo mais, mas na sua folga você faz o quê? Então, estabeleça pequenas ações diárias para que você possa fazer, até mesmo para você. E eu vou tomar aqui, eu até coloquei assim, ó, pequenas ações diárias vencem grandes impulsos de motivação. E quando a gente fala de motivação, a gente precisa tomar cuidado a forma como nós agimos. A forma como nós agimos. E às vezes a gente está tão no automático que nem banho direito toma. Às vezes é o banho, o momento ali nosso,
E às vezes eu nem sei aonde que tá comigo. E meus pensamentos nem estão ali comigo. Meus pensamentos estão fora dali. Um desafio para vocês é como você concentrar no seu banho. Então, porque às vezes a gente não presta atenção no nosso autocuidado. E a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa, é, vamos dizer assim, monitorar até mesmo isso, tá? Então, qual que é o mínimo viável, diário, semanal? Quais são as suas habilidades para próximo ano, né? Às vezes a gente precisa diminuir o tempo do celular. Será que o celular também pode ser uma procrastinação nossa? Quem aí, meia hora é difícil de ler, mas no TikTok, meu Deus do céu, daí já passou o dia. Quem aí, antes de dormir, vai mexer no celular, eu tô com sono e me desperta. Então, assim, a gente precisa fazer gestão do tempo também, né? Para que a gente possa saber aonde que a gente quer chegar. Eu preciso saber do que eu tenho que abrir mão, tá? E para isso. E você fazer a gestão de energia. É de saber realmente o que que a gente precisa fazer, do que a gente precisa ir atrás. Deixa eu ver, tem alguém perguntando aqui sobre lista de presença. Leonardo, o que me passaram é que vocês vão até a central de carreiras da instituição de vocês, que vocês falam, participou da aula, e que aqui vai ter uma gravação também, e eles vão emitir o certificado de vocês, tá bom? Mas vocês procuram a própria instituição de ensino de vocês. E a gestão de energia também. Porque às vezes a gente está tão cansado e a gente não permite descansar. E a gente, quando está descansando, sente culpa. Nossa, estou viajando, nossa, mas eu precisaria estar fazendo aquilo. Nossa, eu precisaria estar fazendo aquilo. Então a gente precisa estar pensando também, certo? Então isso é importante. Olha só. O mês de dezembro, eu estou lendo um livro e eu quis compartilhar aqui com vocês. E eu gostaria de finalizar esse livro. E como é um desafio para mim, e eu estou fazendo um trabalho, um programa nesse livro, eu estabeleci, 10 páginas por dia. E tá indo, sabe? E às vezes, como que é um trabalho que eu estou fazendo, no Whats mesmo eu mando um áudio do que eu li. No Whats para mim mesma. Só para eu entender daquilo que eu estou fazendo. Então, eu estabeleci 10 páginas. Daí alguém vai falar assim, cara, você vai ler dia de Natal? Coloquei ali, às vezes vai ter que dia que eu vou ter que fazer um. Ou deixar ali. Mas veja que pelo menos eu estabeleci um cronograma. Então, quando a gente fala de planejamento, cronograma é uma ferramenta importantíssima. Começa a fazer por mês. Pega um planner do que vocês podem fazer, tá? Então, não precisa. Ah, a Silvana falou que já leu esse livro. Eu também já li esse livro, só como eu quero fazer agora um trabalho com ele, então eu estou estudando um pouco mais esmiuçado. Então, às vezes, a gente quer fazer até atividade física. Coloca lá, vou fazer academia. Não, vou fazer 5 vezes na semana. Coloca um limite para você. Você quer ainda fazer na segunda ou na quarta? Quer fazer segunda, quarta ou sexta? Faça um cronograma para estabelecer na sua rotina, tá bom? Então, isso é importante. Esse é um cronograma meu. Meta diária, 10 páginas. Então, qual é o cronograma que você precisa fazer para sua atividade? Então, quando você planeja, sei lá, comprar uma casa, ter um carro, ou fazer, participar de uma entrevista de emprego, quais são as metas diárias, semanais e mensais? Ah, Patrícia, entrevista de emprego eu preciso ter metas diárias? Sim. Tem gente que entrega um currículo e quer ser chamado. Daí não é chamado e se sente frustrado. Nossa, ninguém está recrutando, ninguém está pesquisando. Então, a gente precisa ter metas diárias, gente. Você pode ou poderia indicar alguns livros que possam dar continuidade nessa sua aula e explicação de hoje? Sim, tem Hábitos Atômicos, tô com o livro ali. Mas eu posso também, acho que é Hábitos Atômicos, que eu li, que ele fala sobre objetivos e metas. Deixa eu pesquisar aqui. Que é muito importante para isso. É um livro Hábitos Atômicos, um método fácil, isso é legal.
A Coragem de Ser Imperfeito. É muito legal também, essa que eu tô lendo. Tem um outro livro, gente, que eu também gosto, nessa proporção que a gente está falando, não vai dar para ver aqui. Se chama A Coragem de Não Agradar, porque às vezes a gente quer tanto agradar os outros, né? Então, eu vou fazer isso porque não posso fazer isso porque alguém vai ficar chateado comigo. Então, alguém falou assim, a arte de ligar o foda-se também é legal. Então, isso é bacana, tá? Mas Hábitos Atômicos, ele é muito legal para objetivos e planejamentos. Talvez seja o livro fundamental aí para essa aula de hoje, tá? É um livro branco, podia ter separado aqui. Aí depois eu posso pegar no final e mandar para vocês, tá? Mas pesquisa aí no Google que vai já aparecer. E ele é muito legal mesmo. E aqui, o que que é importante para o nosso cérebro? A questão do registro. Não, gente, tem gente que fica com tantas questões guardadas só aqui para ela. Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente compartilhar com quem faz sentido para gente? Então, é nisso. A gente vai dar uma acelerada. Então, o que cada semana e mês você pode fazer para você? Como você vai monitorar isso? Não adianta você só colocar no papel se você não monitora, se você não vai ver, se você não vai analisar. É importante você acompanhar em relação a isso. E às vezes o que precisa é reajustar. Lógico, analisar o seu resultado também. O que que você precisa abrir mão, que hábitos que você precisa adotar, que atitude você precisa se aproximar, né? E às vezes procurar profissionais, mentorias, estudar, perguntar para professor, se enturmar. E eu gosto muito desse autor, que é o Viktor Frankl, que fala o Em Busca do Sentido. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Então, às vezes, as coisas não dão certo, não é por causa do outro, não é do objetivo. É nós que não estamos preparados para isso. Então, precisamos fazer essa reflexão e esse autoconhecimento. Aqui é um curso, gente, sobre autoconhecimento. Tem um cupom de desconto ali sobre autodespertar. Esse é o cupom de desconto. Então, para quem tem interesse aí de fazer algum curso relacionado ao autoconhecimento, é importante. Essa aqui fica uma dica para vocês que eu trouxe, tá? Então, ali tem um cupom de desconto autodespertar. Então, planejar sem propósito é cansaço. Se você planeja, mas não sabe qual é o sentido, cansaço. Todo dia vai estar cansado para realizar aquilo. Ter propósito sem ação, eu quero, desejo, mas eu não movimento. Fica triste, frustração. Ter meta sem atitude, desistência, porque só vai ficar esperando. Então é necessário planejar, ter sentido e realmente ter metas. E saber também descansar, sabe? Planejar não é prever o futuro, é preparar-se para ele. Peter Drucker, que quem aí faz administração já ouviu falar desse autor. Então, o que que você está se preparando? Então, eu preciso ter paciência para metas, para a questão dos meses, para os projetos. E aqui é onde você quer chegar. É claro para você? Você tem esse direcionamento, né? Então, eu preciso estabelecer essa minha bagagem. Eu preciso entender que o processo, a jornada, acaba sendo muito mais importante do que a chegada. Um jogador de futebol, ele treina muito para o dia do jogo. Porque ele precisa desenvolver as habilidades dele. Cantor, ele treina muito a questão de voz, cuida, faz fono para chegar o dia da apresentação, do show. E às vezes o que que a gente quer? Não respeitar esse processo. A gente só quer subir ao palco, só quer dar certo. E é necessário ter uma progressão. Por isso até dentro das empresas tem júnior, pleno e sênior, né? Do que eu preciso estabelecer? Do que eu preciso passar? Qual é o processo para isso? Certo? E aqui, gente, é o que eu preparei para entregar para vocês. Passamos um pouquinho, que é 1 hora. Mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês. Obrigada, Roberto, por colocar ali os links da Amazon, dos livros, né? Eu gostaria de saber de vocês se fez sentido, se ajudou, né, aí na construção da linha de raciocínio de vocês. Se alguém tem alguma consideração para fazer. Gente, eu compartilhei para vocês meu Instagram, né? Quem quiser pode me chamar, pode fazer perguntas por lá também. Será uma honra ali
compartilhar com vocês, responderem vocês. Lembrando que eu coloquei para vocês a, a, ques- tá, a tela do curso. É um curso sobre autoconhecimento e, deixa eu voltar aqui. E ele é de uma empresa que se chama Sagicom. Ele tem um cupom de desconto para quem está aqui. Esse QR Code, ele tá, acho que válido durante 5 dias, tá? Mas para quem quer se aprofundar aí na questão de autoconhecimento, ele é bem bacana, tá? E deixa eu voltar também na tela. Ah, legal. A Silvana ali colocou algumas ferramentas. Note é muito bom. Tem a própria ferramenta do Google também, tá? Tem a questão do Planner do Google, para quem gosta de ferramentas, para isso, para colocar ali na sua rotina. E é interessante vocês entenderem, deixa eu colocar meu Instagram, como que vocês funcionam. Eu funciono muito com Planner, né? Então tem gente que usa agendas, então ferramentas a gente entende bastante. Tem bastante disponível, né? Ok, legal. Gente, então muito obrigada. Excelente final de semana, né? Mas excelente final de ano para vocês. Que 2026 seja um espetacular para todos vocês, né? No sentido que vocês possam conseguir atingir aí os seus planejamentos. Olhe primeiro quem você é. Ferramenta disponível é muito fácil ter acesso. É muito fácil você ter uma meta ali e querer distribuir. Quero perder 20 quilos. E vou perder até em junho. Mas o que que você precisa fazer até em junho? O que que depende de você? Qual que é a sua autorresponsabilidade? E é isso, é esse objetivo que eu trouxe hoje, né? Então, é muito mais a gente pensar na gente. Então, muito obrigada, tudo de bom para vocês e excelente final de ano, tá? Para vocês, excelente Natal. E sim, eu vou mandar uns slides para vocês, tá? Tudo de bom, gente. Até mais. Legal. Eu fico aqui lendo a mensagem de vocês. Tá, legal, gente. Que bacana. E isso mesmo. Que acreditar que a gente pode alcançar nossos objetivos é muito importante, né? Se você não acredita, quem vai acreditar por você? Olha, não, Ângela, não me mandaram o link para eu compartilhar com vocês. Eles pediram para que vocês possam procurar a central de carreiras da instituição, tá bom? Obrigada, gente. Tudo de bom. Obrigada, Mari. Tá aí. Que legal. Obrigada, Mari. Legal. Quais livros você recomenda para o leitor? Atos Atômicos, A Coragem de Ser Imperfeito. Também tem A Coragem de Não Agradar. Isso é importante, tá? Para leitura. Legal. Ah, eu lembro sou terapeuta. Bacana, Gabriela. Talvez é porque eu sou psicóloga também. Tem previsão de novas palestras? Vai ser em janeiro. Vai ser sobre empreendedorismo, tá? Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Excelente final de ano. Tchau, tchau.